Meu nome é Juliana Andrade. Tenho 29 anos. E na noite em que levei Lucas para conhecer meus pais, nunca imaginei que meu pai se levantaria da mesa, apontaria para a porta e diria: "Gente como você não entra na minha casa." O motivo? Lucas era coletor de lixo. Mas o que meu pai não sabia, e descobriu da pior forma possível, mudaria tudo para sempre. Se você já presenciou preconceito dentro da própria família, deixe nos comentários de onde você está assistindo. Curta este vídeo e se inscreva no canal, porque essa história está apenas começando. Antes de revelar como tudo desmoronou naquela mesa de jantar, preciso te levar ao início, ao momento em que conheci o homem que meu pai julgou sem sequer olhar nos olhos dele. Cresci em São Paulo, na Zona Sul, numa dessas casas que mais parecem vitrines do que lares. Meu pai, Marcelo Andrade, construiu um império no ramo de construção civil. 3 andares de concreto, piscina aquecida, garagem para 5 carros. Tudo impecável, tudo calculado, tudo para impressionar. Eu me formei em arquitetura. Segui o roteiro que ele escreveu para mim antes mesmo de eu aprender a ler. Trabalho no escritório dele, projeto prédios residenciais, ganho bem, visto bem, saio bem. Mas por trás dessa fachada perfeita, sempre senti que minha vida era uma vitrine onde eu era apenas mais um objeto decorativo. Foi numa terça-feira chuvosa de abril que conheci Lucas. Eu voltava de uma reunião com clientes, segurando pastas e guarda-chuva, tentando não tropeçar nos saltos altos enquanto a chuva transformava as ruas em rios. De repente, uma moto perdeu o controle e veio direto na minha direção. Fechei os olhos esperando o impacto, mas senti braços fortes me puxando para trás. Caí no chão, encharcada, mas viva. Quando abri os olhos, havia um homem me olhando com preocupação genuína. Cabelos castanhos molhados, olhos cor-de-mel, uniforme laranja de coletor de lixo. "Você está bem?" ele perguntou, estendendo a mão para me ajudar a levantar. Eu estava. Mais do que estava. Pela primeira vez em anos, alguém tinha me olhado como se eu importasse. Não como a filha do Marcelo Andrade, não como a arquiteta, apenas como Juliana. Agradeci sem parar. Ele sorriu de um jeito que fez meu estômago revirar, e antes que eu percebesse, estava anotando o número dele num guardanapo molhado. Nos meses seguintes, Lucas se tornou minha válvula de escape. Encontros discretos em cafés longe do meu bairro, caminhadas no Parque Ibirapuera aos domingos, conversas que duravam madrugadas inteiras. Ele falava sobre a rotina dele com uma paixão que eu nunca senti pelo meu trabalho. Contava sobre os colegas, sobre como a cidade tinha um ritmo diferente antes do amanhecer, sobre projetos que ele tinha. Eu adorava ouvi-lo, mas quando minha mãe perguntava sobre minha vida amorosa, eu mentia. Dizia que estava focada no trabalho. A verdade é que eu tinha medo. Medo de levar Lucas para aquela casa, medo do olhar do meu pai, medo de que o preconceito destruísse o que estávamos construindo. Mas segredos têm prazo de validade, e o meu estava prestes a expirar. O convite chegou numa manhã de sábado. Minha mãe, Silvia, ligou com aquela voz doce e insistente que não aceita não como resposta. "Filha, seu pai está fazendo aquele churrasco especial. Venha jantar conosco hoje. E traga esse namorado que você tanto esconde." Meu coração disparou. Como ela sabia? Vizinhos, provavelmente. São Paulo é uma cidade enorme, mas os círculos sociais da elite são minúsculos. Alguém tinha me visto com Lucas e comentado. Tentei enrolar, mas ela foi firme. 7 horas. Não se atrase. Liguei para Lucas tremendo. Ele percebeu minha ansiedade imediatamente. "Respira, Ju. Se eles te amam, vão me respeitar." Eu queria acreditar nisso. Passei a tarde inteira trocando de roupa, tentando encontrar o equilíbrio perfeito entre casual e formal. Lucas apareceu pontualmente às 6h30, com uma camisa social azul clara, calça jeans escura e um buquê de flores para minha mãe. Ele estava lindo, e meu coração se encheu de orgulho e medo ao mesmo tempo. A mansão dos meus pais brilhava sob as luzes externas quando chegamos. Meu pai estava na varanda, copo de uísque na mão, observando a rua com aquele ar de dono do mundo que ele sempre teve.
Quando nos viu, o sorriso que ele ensaiou para minha mãe desapareceu assim que seus olhos pousaram em Lucas. Dentro de casa, a mesa estava posta com a porcelana cara, taças de cristal, guardanapos de linho. Tudo exagerado, tudo pensado para intimidar. Meu pai apertou a mão de Lucas com força excessiva. E você trabalha com o quê, rapaz? A pergunta veio antes mesmo de sentarmos. Lucas não hesitou. Sou coletor de lixo urbano, senhor. Trabalho no setor de coleta seletiva da Zona Leste. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que parecia sugar o oxigênio da sala. Minha mãe engasgou com o vinho. Meu pai soltou a mão de Lucas como se tivesse tocado fogo. Você trouxe um lixeiro para a minha casa? Ele olhou para mim com uma mistura de choque e raiva. Juliana, isso é uma piada? Tentei explicar, mas ele me cortou. Levantou-se, apontou para a porta e soltou as palavras que ainda ecoam na minha cabeça. Gente como você não entra na minha casa. Saia. Agora. Lucas se levantou com dignidade, agradeceu educadamente pela hospitalidade e saiu. Eu corri atrás dele, lágrimas escorrendo pelo rosto, mas ele já tinha chamado um Uber. Quando voltei para dentro, meu pai estava servindo outro uísque, como se nada tivesse acontecido. Mas enquanto ele celebrava ter protegido a família, ele não sabia que havia acabado de cometer o maior erro da vida dele. Passei a noite trancada no meu quarto de infância, incapaz de processar a humilhação que tinha presenciado. Na manhã seguinte, desci as escadas pronta para a guerra. Meu pai estava na sala, lendo o jornal como se ontem não tivesse acontecido. Sente-se, Juliana. Precisamos conversar sobre suas escolhas. Eu não sentei. Fiquei de pé, sentindo algo que nunca tinha sentido antes. Coragem de enfrentar o homem que sempre me controlou. Você não sabe nada sobre Lucas, eu disse, voz firme. Você não perguntou sobre os sonhos dele, sobre quem ele é, sobre o que ele faz além de trabalhar. Você só viu o uniforme e decidiu quem ele era. Meu pai riu, daquele jeito condescendente que sempre usou comigo. Juliana, eu construí tudo isso do zero. Sei reconhecer gente que não presta. Um lixeiro? Você pode ter qualquer homem, médicos, advogados, empresários, e escolhe alguém que recolhe lixo? Foi então que deixei cair a bomba. Lucas tem formação em administração pela FGV. Ele fala 3 idiomas. E trabalha como coletor porque está aprendendo o negócio da família por dentro. Meu pai parou de rir. A família dele? Ele repetiu. E pela primeira vez vi incerteza no olhar dele. O pai dele é Roberto Mendes, dono da Mendes Reciclagem, uma das maiores empresas de gestão de resíduos e reciclagem do Brasil. Faturamento anual de mais de 200 milhões. Vi a cor sumir do rosto do meu pai. Roberto Mendes, ele sussurrou. Eu tinha reunião marcada com ele na semana que vem, para discutir parceria na gestão de resíduos dos nossos empreendimentos. Exatamente, eu disse. O homem que você expulsou da sua casa ontem à noite é o único filho dele, o herdeiro de tudo. E Lucas insiste em trabalhar na base da operação para entender cada etapa do processo antes de assumir a presidência. Meu pai se levantou tão rápido que a cadeira caiu para trás. Ele agarrou o celular, mãos tremendo. Juliana, você precisa ligar para ele. Explicar que foi um mal-entendido. Eu não sabia. Preciso dessa parceria. Não, eu disse calmamente. Você não humilhou um potencial parceiro de negócios. Você humilhou um ser humano. E agora vai ter que viver com as consequências. Foi quando minha mãe entrou na sala e, pelo olhar dela, eu soube que tinha ouvido tudo. Marcelo, ela disse suavemente, você se lembra de onde veio? Meu pai ficou pálido. Ela continuou. Você se lembra que seu primeiro emprego foi como servente de pedreiro? Que você carregava sacos de cimento no sol escaldante? Que meu pai também não queria que eu me casasse com você porque achava que você não era bom o suficiente? Mas quando a ficha caiu para meu pai, já era tarde demais. Mas a história estava longe de terminar. Nos dias seguintes, meu pai tentou de tudo.
Ligou para Lucas dezenas de vezes, todas as chamadas ignoradas. Mandou flores, presentes, até um pedido formal de desculpas por escrito. Nada. Ele até apareceu no escritório da Mendes Reciclagem, mas a secretária informou que o Sr. Roberto Mendes havia cancelado todas as reuniões com a construtora Andrade. Indefinidamente. Meu pai voltou para casa destruído. Perdi o contrato, Juliana. Perdi milhões por causa do meu orgulho idiota. Eu poderia ter sentido pena, mas a verdade é que senti apenas vazio. Durante anos, eu tinha engolido críticas, expectativas, julgamentos. E agora que ele precisava de mim, esperava que eu simplesmente esquecesse tudo e salvasse os negócios dele. Não vou interceder por você, eu disse. Se você quer consertar isso, comece pedindo desculpas de verdade. Não porque você quer o contrato, mas porque você machucou alguém que eu amo. Enquanto isso, a notícia se espalhou. São Paulo pode ser imensa, mas os círculos sociais são pequenos e as fofocas correm rápido. Logo, todo mundo sabia que Marcelo Andrade tinha expulsado o filho de Roberto Mendes da própria casa. Os olhares nos eventos sociais mudaram. As pessoas cochichavam quando meu pai passava. Alguns clientes começaram a questionar se queriam fazer negócios com alguém tão preconceituoso. Uma semana depois do jantar desastroso, Lucas finalmente me ligou. "Podemos conversar?" Ele perguntou. Nos encontramos num café discreto em Pinheiros. Ele estava mais sério do que eu lembrava, e meu coração apertou pensando que ele fosse terminar tudo. "Ju, eu preciso saber uma coisa", ele começou. "Você está comigo porque me ama, ou porque se sente culpada pelo que seu pai fez?" A pergunta me pegou desprevenida. Olhei nos olhos dele e deixei as palavras saírem do fundo da alma. "Eu te amo. Não apesar de quem você é, mas exatamente por quem você é. Você me mostrou que existe vida além das aparências, além do sobrenome, além do dinheiro. Com você eu me sinto livre." Ele segurou minha mão. "Então eu preciso te perguntar algo importante. Você está disposta a construir uma vida longe de tudo isso? Longe da pressão? Longe das expectativas? Porque eu não vou mudar quem eu sou para agradar ninguém, nem seu pai, nem a sociedade." Respondi sem hesitar. "Estou." Ele sorriu. E naquele momento soube que tínhamos um futuro juntos. Mas ele tinha mais uma surpresa. "Meu pai quer conversar com você. E com seu pai também, se ele aceitar." E foi então que Lucas me fez a pergunta que mudaria meu futuro. "Você quer se mudar comigo para o interior? Estou abrindo uma unidade nova da empresa em Campinas e queria que você fosse minha sócia no projeto de arquitetura sustentável." A reunião aconteceu num território neutro, um restaurante elegante nos Jardins. Roberto Mendes era um homem de seus 60 anos, cabelos grisalhos, postura firme, mas olhos gentis. Ele cumprimentou meu pai com educação profissional, nada mais. Meu pai estava visivelmente nervoso, o que era raro. "Senhor Mendes, eu cometi um erro terrível. Julguei seu filho sem conhecê-lo. Deixei o preconceito falar mais alto que o respeito. Não tenho desculpas, só um pedido sincero de perdão." Roberto o observou em silêncio por longos segundos. "Senhor Andrade, eu também vim de baixo. Trabalhei com lixo quando ninguém valorizava a reciclagem. Fui humilhado, desprezado, chamado de catador de rua. Construí minha empresa porque acreditei que todo trabalho honesto merece dignidade. Quando você expulsou meu filho da sua casa, não foi só ele que você ofendeu. Foi todo trabalhador que acorda cedo para fazer essa cidade funcionar." Meu pai baixou a cabeça. "Eu entendo. E eu realmente lamento." Foi Lucas quem quebrou o silêncio. "Pai, eu acredito que as pessoas podem mudar. Se o senhor Marcelo está disposto a aprender, talvez possamos dar uma nova chance. Não aos negócios primeiro, mas à relação entre as famílias." Olhei para Lucas com amor e admiração. Ele tinha todo o direito de guardar rancor, mas escolheu o perdão. Meu pai ergueu os olhos, surpreso e grato. Eu ficaria honrado. Nos meses que se seguiram, muita coisa mudou.
Aceitei a proposta de Lucas e me mudei para Campinas. Montamos um escritório de arquitetura focado em projetos sustentáveis e gestão de resíduos. Meu pai começou a frequentar palestras sobre diversidade e respeito no ambiente corporativo. Ele e Roberto acabaram fechando a parceria, mas apenas depois que uma amizade genuína começou a se formar. Minha mãe revelou que sempre admirou minha coragem, mas tinha medo de confrontar meu pai. Agora ela me visita todo mês e traz receitas novas para experimentarmos. Lucas e eu nos casamos num sítio simples, cercado de amigos verdadeiros, colegas dele do setor de coleta, familiares que celebraram o amor acima de qualquer status social. Meu pai fez um discurso emocionado, admitindo seus erros e agradecendo a Lucas por me fazer feliz. Foi um dos dias mais bonitos da minha vida, não pela pompa, mas pela verdade. Aprendi que o preconceito não nasce de lugar nenhum além do medo e da ignorância, e que o verdadeiro caráter de uma pessoa não está no que ela faz para viver, mas em como ela vive o que faz. Lucas me ensinou que dignidade não se mede por sobrenomes ou contas bancárias. Ela está na forma como tratamos quem não pode nos oferecer nada em troca. Hoje, quando olho para trás, agradeço por aquele jantar desastroso, porque foi preciso tudo desmoronar para que pudéssemos reconstruir sobre bases verdadeiras. E você? Já precisou escolher entre agradar sua família e seguir seu coração? O que você faria no meu lugar? Deixe sua opinião nos comentários. Quero muito saber o que você pensa sobre essa história. Se você gostou, curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias. E não deixe de assistir o vídeo que vai aparecer na tela agora. Garanto que vai te surpreender ainda mais.